Então, vamos lá, gente. Primeiro, para falar de embolização da próstata, a gente tem que falar de hiperplasia prostática benigna, que é a patologia que a gente vai tratar com essa técnica. É uma condição que está estritamente relacionada ao envelhecimento populacional, portanto, ela é muito comum, acometendo mais de 40% dos homens maiores de 60 anos, e se manifestando através dos LUTs, né, que são os sintomas do trato urinário inferior, incluindo jato fraco, polaciúria, sensação de esvaziamento incompleto, urgência miccional, os sintomas que a gente vai ver mais para frente. E esses sintomas, né, eles são avaliados através do IPSS, que é esse International Prostate Symptoms Score, em que se pergunta a cada um desses 7 sintomas a frequência com que eles ocorreram num período. Então, por exemplo, menos que uma vez em cada 5 dias, até quase sempre, recebendo cada um deles uma pontuação que vai de 0 a 5. No final, soma-se esses pontos e a gente gradua, né, o IPSS, sendo um score considerado de sintomas leves de 0 a 7 pontos, sintomas moderados 8 a 19 pontos, e sintomas graves 20 a 35 pontos. Vocês vão entender por que é importante a gente ter esse IPSS em mente na hora de escolher o tratamento, o melhor tratamento para o paciente. E, de forma geral, quando os LUTs são leves, né, ou quando o paciente, mesmo tendo LUTs um pouco maior, não refere tanto incômodo, de forma geral, o tratamento que se escolhe é conservador, podendo ser desde vigilância ativa até tratamento medicamentoso exclusivo. Mas, quando o controle clínico ele é mal sucedido, a ressecção transuretral da próstata, RTP, ela é a terapia de escolha, sendo o padrão ouro para próstatas consideradas de volumes menores, né, ou seja, menos de 80 a 100 gramas. Isso de acordo com a American Urological Association. Então, a RTU, né, terapia que a gente faz realmente uma raspagem dessa porção mais central da próstata. Só que é uma técnica que, pela literatura, a gente vê que tem uma relação alta com algumas complicações. Distúrbios ejaculatórios, incontinência urinária precoce, retenção urinária por formação de coágulos e até parte de impotência sexual pode estar relacionada. Então, não é uma técnica livre de complicações. Porém, quando a próstata está maior, né, considerado um volume maior do que 80 a 100 gramas, uma das terapias que se recomenda é a próstata aberta, uma cirurgia mesmo. E a embolização das artérias prostáticas, ela entra como uma alternativa de um tratamento intervencionista minimamente invasivo para pacientes que tenham HPB com sintomas. E, então, lembrando que é relacionado ao HPB, por exemplo, um câncer de próstata não vai ser tratado com embolização, entendeu? É realmente uma condição benigna, mas que cause um prejuízo para esse paciente. É uma alternativa a essas duas técnicas. Então, qual é a indicação de fazer embolização de artérias prostáticas? Pacientes sintomáticos, com LUTs moderados ou acentuados principalmente, então IPSS maior ou igual a 8, que tenham a qualidade de vida prejudicada, ou que sejam refratários ao tratamento por pelo menos 6 meses, né, clínico ou conservador, e que não sejam candidatos à cirurgia por, sei lá, múltiplas comorbidades, por exemplo, ou que recusem a cirurgia. Quem que é o paciente ideal? Ou seja, a gente pode fazer praticamente todos os pacientes com HPB, mas tem aqueles que vão responder melhor à embolização. Quem são eles? Aqueles com a próstata grande, são os que respondem melhor, tanto que a gente vê aqui nessa tabelinha uma comparação entre pacientes com uma próstata considerada pequena, menor do que 80 ml em volume médio de 64 nesse estudo, e próstatas maiores, né, maior do que 80 ml, um volume médio de 129. A gente vê que a redução do volume total foi maior, né, mais do que o dobro, quase o triplo aqui nas próstatas maiores. A gente vê que o jato foi maior depois, o jato conseguido maior foi depois, o IPSS também, né, ele reduziu mais e qualidade de vida também melhorou. Aqueles sem um lobo mediano ou pedunculado na próstata, que isso está relacionado a sintomas obstrutivos, aqueles com retenção urinária, aqueles muito sintomáticos, então IPSS maior do que 23, e aqueles pacientes não tão idosos, isso pensando principalmente em que esses pacientes vão ter mais ateromatose, então vão ter artérias mais tortuosas e vão ter talvez um desafio técnico maior,
e porque está relacionado a piores desfechos. Então, o melhor paciente é esse daqui, é o que mais vai se beneficiar da técnica. Existem algumas contraindicações, como eu falei, o câncer de próstata não é para ser tratado com embolização, obstruções do tipo cálculo vesical, estenose uretral, bexiga neurogênica, hiper ou hipoativa, disfunções vesicais, doença renal crônica e itu em atividade. Em relação, só um slide aqui contando o histórico da embolização, o primeiro caso em humanos, ele não foi feito com a intenção de se reduzir o volume da próstata, mas sim como uma tentativa de controlar uma hematúria maciça. Era um paciente com hematúria, e aí foi feita uma embolização da artéria vesical inferior, que depois a gente vai ver que é o principal a anatomia da artéria prostática, depois a gente vai ver isso melhor. Então foi tentado fazer uma embolização da artéria vesical inferior para controlar o sangramento e acabou se observando uma redução da próstata em 40% no seu volume, do PSA também e dos sintomas dos LUTs. Então foi assim que surgiu, né, os primeiros casos. Em relação às vantagens desse procedimento, ele é minimamente invasivo, menos doloroso, está relacionado só basicamente à punção e ao momento da embolização, que a gente vê que pode ter, né, aquela síndrome pós-embolização, menores efeitos colaterais, especialmente em comparação com a RTU, é feito com anestesia local, e a medicação, a ideia é que ela seja diminuída ou até suspensa. Porém, pela literatura, até 20% dos pacientes podem não ter melhora clínica, isso especialmente se a embolização foi feita unilateral, e não bilateral, ou se o paciente se ele tiver uma anatomia mais desafiadora, é uma técnica que o paciente pode ser exposto a uma radiação prolongada. Comparando aqui a embolização da próstata com a RTU, a gente vê que a RTU ela tem uma maior melhora em relação ao IPSS, Quality of Life Score, resíduo urinário, pico urinário, e redução do PSA e do volume prostático para aquelas próstatas menores do que 80 gramas. Mas está relacionada a maior número de efeitos adversos, como eu falei, especialmente ejaculação retrógrada e incontinência urinária transitória. Em relação aos cuidados pré-procedimento, é importante fazer um toque retal, PSA, estudo urodinâmico, biópsia da próstata cis, se necessário, se uma suspeita tumoral, TCLE assinado, explicando tudo sobre o procedimento, um ultrassom prévio, especialmente falando do volume da próstata, avaliando a bexiga, espessura da parede, divertículos, volume pós-miccional, o resíduo pós-miccional, digo, e índice de protrusão prostática, que a gente vê quanto que ela abaula a parede vesical. Uma RM também interessante no sentido em que detalha a próstata, e para a gente fazer uma comparação de volume pré e pós-embolização, e a tomo com contraste tem seu papel para avaliar a anatomia vascular mesmo, em relação à aterosclerose, variantes anatômicas, etc. Ô, Pri. Oi. Posso começar a ver? O Daniel tá online aí? Não, né? Acho que não. Tá. Por que vocês colocaram que o IPSS, o questionário, ele é melhor, né? RTU. Eu achei essa informação no livro, professor. Qual livro? No Carnevale. É mesmo? Jura? Não A maior parte da aula baseada nele. entendi. Mas você sabe que os artigos talvez esteja um pouco desatualizado isso, né? Tiveram alguns estudos prospectivos, né? Randomizados, né? O que eles mostraram, né? Entre RTU e embolização, né? E quando você compara o IPSS, a melhora é semelhante. Certo. Quando você compara a qualidade de vida, é semelhante. Aí sim, né? Quando você compara pico urinário, né? Que é o Qmax, né? Sim. Volume prostático, obviamente. Sim. E os aspectos urodinâmicos, aí sim a RTU é maior. Acho que esse é o grande trunfo da embolização, né? Quer dizer, então, se você compara os parâmetros urodinâmicos, a RTU, ela realmente é superior. Então, ela é mais desobstrutiva que a embolização, com certeza.
Sim. Mas, quando a gente compara os aspectos clínicos, que é o IPSS e qualidade de vida, elas são semelhantes. Então, eu discordo um pouco dessa posição, assim, acho que tem alguns estudos que são, inclusive, prospectivos mesmo, entendeu? Randomizados, que mostram diferente isso, entendeu? Certo. Que mostram que IPSS e qualidade são semelhantes. E, de fato, os parâmetros urodinâmicos, eles são superiores. Então, quer dizer, a RTU desobstrui mais, mas a qualidade de vida é igual. Mesmo para próstatas pequenas, isso. Que eu achei essa informação. Essa é uma segunda discussão, entendeu? É uma segunda discussão. Eu acho que, assim, na época que talvez o Carnevale escreveu o livro lá, ele talvez estivesse um pouquinho mais conservador. Existia talvez esse conceito, assim, que ele mesmo. Não vamos se meter com próstata pequena, talvez só grande. Entendi. Não é bem tão mais bem assim, sabe? Acho que a gente também tem resultado bom com próstatas não tão pequenas, né? Desculpa, não tão grandes. Não grandes. Né? Entendi, professor. Mas tudo bem, não é só para ficar a discussão, né? Tudo isso é discutível. Mas o IPSS e a qualidade de vida, eles têm na maioria dos trabalhos, melhoras semelhantes. Ah, que bom. Vai lá. Beleza, vou continuar aqui então. Uma coisa que é muito importante a gente saber na embolização de próstata, gente, é em relação à anatomia vascular. Então, eu coloquei aqui pra gente lembrar, né? A aorta, né, se divide nas ilíacas comuns, aí quando a gente vai para a ilíaca interna, ela tem um tronco anterior e um tronco posterior. O que interessa pra gente, na grande maioria dos casos, claro, vai ser o tronco anterior da artéria ilíaca interna. Por quê? O segundo ou terceiro ramo, né, a gente vai ver que tem muita variante anatômica aqui na pelve. O segundo ou terceiro ramo do tronco anterior da ilíaca interna vai ser a artéria vesical inferior, essa IVA, e dela que geralmente sai a artéria prostática, então ela que nos interessa. Lembrando que podem ter ramos prostáticos adicionais, principalmente originando da vesical superior, da pudenda interna, da obturatória, da retal média, que são esses outros ramos aqui do tronco anterior da ilíaca interna. E para a gente lembrar aqui um mnemônicozinho dessa anatomia, tem o improviso, que é esse mnemônico improviso. Então, a gente vindo aqui de baixo para cima, né, vai distal para proximal. A gente tem a artéria glútea inferior, o IN, a pudenda interna, que vocês vão ver depois na imagem, vai ficar um pouco mais fácil. P de pudenda interna, ela vai fazer um formato de C para cá. Retal média é um ramo bem fininho, é o PRO, né? O obturatória, vai sair logo aqui em cima, ela tem um formato de Y invertido. Acima dela, vesical inferior, VI, e dela saindo a prostática. E o S de vesical superior. Isso tudo numa incidência oblíqua ipsilateral. Então, tem esse mnemônico improviso, para a gente lembrar da anatomia. Então, trazendo aqui de novo o improviso, a gente vendo aqui numa arteriografia, aqui a glútea inferior, aqui a pudenda interna, como eu falei, ela faz um formato de um C, o R aqui bem fininha é a retal média, aqui saindo a obturatória, que se divide aqui em um Y no forame obturatório, a vesical inferior vindo da prostática e a vesical superior. Tudo isso eu estou numa incidência oblíqua ipsilateral da pelve. Então, é legal para a gente se achar, porque tem bastante variante. E agora, entrando nisso, né, como eu falei, a prostática, ela vai vir da vesical inferior, então, é ela que a gente vai ter que achar na maioria dos casos. No tipo 1, aqui da classificação anatômica da pelve, a vesical inferior, ela se origina do tronco anterior da ilíaca interna a partir de um tronco comum com a vesical superior, que é esse tronquinho aqui, e aí se divide em vesical superior e vesical inferior. Como a gente pode ver aqui, um tronquinho comum, vesical superior na seta branca, vesical inferior na seta preta, aqui depois da seletivação da vesical inferior até um ramo da artéria para a vesícula seminal. Então, esse é o tipo 1, que está presente em 28%, quase 30% aí das pessoas. O tipo 2, presente em quase 15% dos homens, né,
A vesical inferior, ela vai se originar diretamente no tronco anterior da ilíaca interna, geralmente distalmente a vesical superior. Então, aqui está saindo a vesical superior, e aí aqui a vesical inferior sai direto do tronco anterior da ilíaca interna, como a gente pode ver aqui. A vesical inferior vindo direto do tronco anterior da ilíaca interna, que é essa aqui com o asterisco, que a gente pode até fazer o caminho retrógrado para ver melhor. Embaixo aqui é retal média, aqui é vesical superior, obturatória. No tipo 3, em 19% das pessoas, dos homens mais ou menos, a vesical inferior, ela se origina da obturatória. Então, a gente vê ela aqui, né, em formato de Y, vesical inferior saindo dela. Como a gente pode ver aqui, né, a obturatória, aqui em Y, do lado direito, e aqui essa bem fininha e tortuosa, a vesical inferior saindo dela. No tipo 4, em mais ou menos 30, 31% dos homens, a vesical inferior, ela se origina da artéria pudenda interna, então, que é essa grandona aqui, com formato de C, e a vesical inferior saindo dela. Então, os tipos mais comuns são o 1 e o 4. Então, aqui é a mesma coisa, a gente vendo a pudenda interna, e a vesical inferior sai dela aqui em cima, acompanhem a seta. E aqui em asterisco, depois mostrando a seletivação. O tipo 5 são as não classificadas nos demais tipos, 8%. Lembrando que existe vascularização dupla, com artérias prostáticas acessórias, além das principais. E é muito importante a gente estar ciente de possíveis anastomoses arteriais, principalmente com a prostática contralateral, retal média, pudenda interna, que vai dar na peniana, e epigástrica inferior. Isso porque se a gente embolizar a prostática e tiver uma anastomose, desse tipo, por exemplo, de que a gente não deseja que embolize, vai ter uma embolização não alvo. Então, a gente tem que estar ciente dessas anastomoses. Em relação às variantes da anatomia vascular também, como eu disse, a anastomose, aqui a gente vê melhor nessa imagem da esquerda, a gente estava aqui na prostática esquerda, e a gente vê uma anastomose aqui com a prostática direita. Aqui um ramo da pudenda, aqui uma prostática acessória, como o ramo da pudenda interna. Saindo aqui. E aqui mais uma anastomose, agora com a dorsal do pênis. A gente pode ver aqui. A artéria prostática, quando ela chega lá na próstata, ela tem dois ramos principais. Um anteromedial, que é responsável por irrigar a zona de transição e a zona central, que é principalmente onde estão os nódulos de HPB, e um ramo posterolateral, que é responsável por irrigar principalmente a zona periférica. Mas, como eu disse, né, a HPB está mais irrigada pela porção anterolateral, mas como podem existir anastomose entre elas, é muito difícil fazer uma super seletivação, a gente faz uma embolização de ambas. Aqui, dando para ver melhor esse ramo mais anteromedial vindo para a zona central de transição, e aqui o ramo na seta preta, periférico, indo para a zona periférica. Em relação aos cuidados pré-procedimento, ele pode ser feito num regime de hospital dia, com antibiótico profilaxia com ciprofloxacino uma hora antes do procedimento e depois via oral 7 dias depois da embolização. É interessante também fazer uma sondagem vesical com catéter de Foley preenchido com soro e contraste. Isso porque ver o balão facilita a gente na localização anatômica de onde está a artéria prostática. Depois eu vou mostrar para vocês. Como eu disse, é feito com anestesia local, punção da femoral comum, geralmente à direita, introdutor 5F, uma arteriografia pélvica, com PIG 5 French na altura da bifurcação ortoilíaca para avaliar as ilíacas, e aí cruza-se para a ilíaca contralateral e chega até a ilíaca interna, que é o que nos interessa, avaliando os troncos anterior e posterior dessa artéria. Aí avança-se com catéter vertebral ou cobra, 2 a 5 French, e a gente faz também uma arteriografia com subtração digital da ilíaca interna, para ver muito bem a anatomia nessa parte. Para acessar a ilíaca interna ipsilateral, né, do lado que a gente fez a punção, depois que terminar do lado contralateral,
Aí a gente pode usar um Simons, 1 ou 2, porque fica mais fácil cateterizar. E lembrar da importância da incidência oblíqua, 30, 50 graus, para ver bem essa parte da anatomia do improviso que eu comentei com vocês. Então, aqui a gente, chegando, né, como achar as artérias, a artéria prostática no caso. Eles falam para a gente ficar, então, nessa incidência de 30 a 50 graus, nessa oblíqua, encontrar aqui a artéria obturatória, que é esse em formato de Y, que se divide no forame, e a sonda de Foley, que vai estar parcialmente preenchida com contraste. E aí, nesse território aqui, nesse triângulo amarelo, procurar as artérias que têm esse bem pequenininhas, com formato em espiral, que são as prostáticas, e aí fazendo um caminho contrário, ver de onde que ela sai. Então, esse é mais ou menos o bizu, como se faz para entender a anatomia aí, na hora do procedimento. Faz uma cateterização da vesical inferior através de um roadmap, com microguia e microcatéter, e lembrando que pode ser utilizado um vasodilatador intraarterial, tipo nitroglicerina, se as artérias estiverem muito tortuosas, muito vasoconstritas. A análise anteroposterior, ela é mais anatômica, ajuda a identificar alguns ramos do lobo prostático contralateral e a ver a fase parenquimatosa da próstata, mas a incidência oblíqua ipsilateral 30, 50 graus é útil para identificar esses ramos colaterais e as artérias que nutrem uretra, glândula central, artérias capsulares e potenciais anastomoses também. Em relação à embolização, a gente pode usar microesferas ou partículas. Eles falam que ambos vão ter a mesma taxa de sucesso. Mas, em relação à escolha do tamanho da microesfera, prefere-se aquelas de 300 a 500 micra, apesar de no livro também estar a opção de 100 a 300 micra. Mas essas menores estão relacionadas a mais embolização não alvo pelas anastomoses. Então, a gente fica ou com a partícula ou com a esfera de 300 a 500. Fazer uma embolização até a estase, até elas pararem de ir rapidinho, começar a ir bem devagar, e sempre que possível bilateral, porque isso está muito relacionado ao sucesso do procedimento. Quando a gente tem prostáticas acessórias do mesmo lado, eles falam na literatura que basta você fazer de uma delas, né, da principal, que você fazer a embolização de uma outra menor, de uma acessória, não melhora tanto, não tem um sucesso, uma melhora de PSS e tal, tão grande, quanto se você fizer bilateral. Você fazer uma embolização prostática bilateral relacionada a um sucesso técnico e clínico muito maior. E, de forma geral, 2 ml de microesferas são suficientes para uma embolização bilateral, mas isso, obviamente, vai depender do tamanho da próstata. Em relação à técnica, a gente tem a técnica convencional e a técnica perfect, que também é descrita no Carnevale, que, como o próprio nome diz, significa proximal embolization first, then embolize distal. Ou seja, a gente primeiro faz uma embolização mais proximal e depois migra para distal. Lá eles dizem que isso reduz o risco de espasmo e tromboses, está relacionado a maiores áreas de isquemia da próstata, que é o efeito desejado, mas isso tem um nível 3B de evidência. E, pelo que eu vi, muitos especialistas, eles até questionam essa técnica e talvez até prefiram a técnica convencional. Depois, se quiser até comentar, professor, o que você acha disso, é bom. Aqui deu uma desconfigurada, mas esse slide era para falar sobre a gente tomar bastante cuidado com as anastomoses na pelve para evitar embolizações não alvo. Então, aqui a gente tem um uso de mola para evitar aqui que o agente embolizante ele chegasse na artéria peniana e desse uma isquemia do pênis, por exemplo. Então, aqui foi colocada a mola e foi embolizado só proximalmente a ela. E isso vale para todas as outras anastomoses que a gente não quer que embolize o órgão que elas irrigam, reto, pênis, a bexiga, enfim. Em relação ao segmento, manter sondagem vesical por 2 a 4 horas, depois remover, isso se o paciente não tiver uma retenção urinária prévia. Se ele tiver, eles orientam manter a sonda por 2 semanas e depois tirar e tentar a micção espontânea, então esperar um tempo maior de isquemia. Como ocorre uma inflamação prostática e isquemia, é esperado também um aumento do PSA em até 1 mês depois, então é importante não usar esse parâmetro para controlar um PSA, enfim, se o paciente tiver esse controle. E fazer acompanhamento com IPSS, índice de disfunção erétil, os questionários de qualidade de vida, PSA, urofluxometria livre, ultrassom e ressonância após 3 meses, 1 ano depois, e depois passa a ser anual.
A gente espera, então, que esse paciente, a gente tenha um sucesso técnico, no caso, que consiste na cateterização e embolização bem-sucedidas das artérias prostáticas principais direita e esquerda, que tem um sucesso de 80% a 95% nos estudos, e um sucesso clínico, que é o mais importante, que é a melhora para o paciente dos LUTs, uma micção espontânea para aqueles que estavam com retenção, melhora da qualidade de vida, isso sem distúrbios sexuais ou eventos adversos graves. A ressonância, como eu falei, ela é um parâmetro importante para a gente avaliar a resposta imaginológica do procedimento, porque a ideia é justamente que a gente tem uma isquemia aqui da próstata, como a gente pode ver aqui na tomografia, e a redução média de 30% a 40% do volume, e ela ocorre principalmente nos 3 primeiros meses após o procedimento. A gente, então, visa essa necrose coagulativa, que é conhecida como sinal do buraco negro, que são essas áreas bem hipointensas, quase igual ao músculo, né, dentro da próstata, na sequência ponderada em T2, porque isso está relacionado a uma maior redução do volume e uma maior melhora dos sintomas. Então, aqui só mostrando um controle pré-procedimento, né, a peça media 92 centímetros cúbicos, um mês depois 72 e um ano depois 42. E aqui em relação ao IPSS, estava com 35 pontos, baixou para 9 e depois baixou para 1, então uma melhora bem importante. Em relação às complicações, alguns nem consideram a síndrome pós-embolização como uma complicação, mas sim como um evento esperado, está relacionado justamente pela isquemia, né, uma prostatite isquêmica, vindo com náuseas, vômitos, febre sem infecção, ardor uretral, dor periprostática, polaciúria e urgência miccional, pode ter hematuria e hematoespermia até um mês, e uma isquemia ou embolização não alvo como complicações mais graves. Só fechando, então, a embolização da próstata ela é uma técnica segura e eficiente, indicada principalmente para maiores volumes prostáticos. A técnica é mais desafiadora para se identificar, cateterizar a artéria e ser super seletivo. Isso é importante também a gente ter em mente que variantes anatômicas são muito frequentes, a gente tem que conhecê-las. E atenção especial para anastomoses para evitar a embolização não alvo. Aqui, só para fechar, então, eu trouxe um casinho aqui da escola, que a gente vê que bilateralmente a artéria vesical inferior e a prostática, ela vinha direto do tronco anterior da ilíaca interna. Aí foi feita a seletivação, né, dos dois lados, chegando aqui na próstata, a sonda aqui com o balão, né, com soro e contraste para ajudar a localizar. E aqui um controle pós-embolização. Ficou ótimo, né? Mostrando que não contrastava mais esses ramos intraprostáticos. E para fechar, uma questão que caiu ano passado para o R4 do HC, qual das seguintes artérias não é ramo do tronco anterior da ilíaca interna? Então, lembrar do improviso. Glútea superior, glútea inferior, vesical superior, vesical inferior ou pudenda interna? O Rodolfo já respondeu, é a glútea superior mesmo, perfeito. É isso aí, gente, são as referências que eu usei. Se alguém quiser comentar alguma coisa, alguma dúvida. Bem legal, gente. Opa, muito bom, Pri. Legal, gostei. Obrigada, professor. Bem legal. Está aberto a discussões aí, dúvidas dos R4, R5 também. O pessoal nunca tem dúvida aí. O pessoal mó pro. Muito boa aula, Pri, gostei. Legal. Obrigada, É uma revisada boa. Lógico que não dá para entrar em todos os detalhes, mas bem uma bela introdução ao tema. Mas dá para começar a conversar sobre algumas coisas. Qual técnica que você usa, professor? Em relação a convencional ou aquela perfect? Não, aquela história só. Você emboliza a próstata, entendeu? Emboliza só e pronto. Só convencional. Exatamente, entendeu? Ele fez aquilo lá, não, porque aí você vai de fora.
É a famosa, aquela famosa, igual você faz sempre, entendeu? Você tá num lugar, o que você faz? Você vai ficar tentando entrar lá dentro, e aí às vezes você disseca, espasma. Pois é. Você tá pegando a próstata inteira? Não, você emboliza, e depois se você quiser entrar mais proximal, você já embolizou antes, entendeu? Então esse é um nome bonito, uma publicação legal, não tira o mérito nenhum, mas uma coisa que a gente faz de rotina, entendeu? Você vai, você emboliza e depois você, se você achar que você tem que entrar um pouquinho mais em algum ramo, tal, você entra e emboliza, entendeu? Normal, entendeu? Não tem muita fazer esta técnica ou outra técnica, é embolização normal isso aí, entendeu? Beleza. Não tem muito. Mas legal, é legal publicar, entendeu? Uhum. Não tem muito Huawei, não. E aí? O que mais? Deixa eu ver. Acho que eu tinha ficado de dúvida, era mais isso. É o doutorado do Daniel, né? Isso. Boa. Acho que deve voltar depois da pandemia, né? É pena que ele não tá, ele ia comentar, né? A gente tá fazendo esse protocolo na escola. Uhum. Tem o quê? Uns 10 casos, talvez? Acho que até mais. Até mais, né? Então a gente tá fazendo um prospectivo randomizado entre a PTV, né, que é a prostatectomia transvesical, e a embolização, né? Então, tá pegando pacientes com próstata, porque teoricamente, próstatas acima de 80, você não faz RTU, né? Então, são pacientes que vão para PTV. PTV, você abre a barriga, abre a bexiga e tira a próstata por cima, né? É uma cirurgia bem mórbida, tá? E aí, uma cirurgia bem mórbida, e geralmente são pacientes já ruins, né? Porque imagina, é uma próstata acima de 80. Vários já estão vindo sondados e tal. Então a gente está fazendo exatamente um prospectivo randomizado, entendeu? Então vem toda semana, na teoria, estava vindo um para embolizar, um para operar, um para embolizar e um para operar. E aí vamos ver o resultado disso, como é que vai ficar, entendeu? É legal, trabalho bem bonito vai ficar, entendeu? Sim. Trabalho bem bacana. Bem bacana. Ah, o Felipe comentou aqui, né? Podia comentar verbal aí também, Felipe, ó. Downgrade da próstata para fazer RTU ao invés de PTV para os UROS, né? É isso que é uma boa observação, né? Então, por exemplo, isso é bem observado, Felipe. Então, às vezes, por exemplo, vamos dizer, o cara tem uma próstata de, sei lá, 120. Porque normalmente você derruba uns 45% do volume da próstata, vai, normal. 40 a 45%. Então, você vai lá, vamos dizer que o cara está fora de uma área de RTU. Está 100, 110, 120. Se você derruba ali para 60, ele pode ir para uma RTU. Sim. Mas a verdade é que esse é meio que um papinho pro URO, sabe? Na minha opinião. Para ficar um negócio, tipo, tem trabalho para o intervencionista e para o URO. Eu acho, porque a hora que você faz, o cara urina, ele não vai querer fazer RTU, entendeu? Ele não vai querer fazer RTU, ele vai ficar ele vai ficar urinando tranquilo, entendeu? Uma coisa interessante que faltou talvez você comentar, não sei se talvez você tenha comentado ter perdido, é a duração do procedimento. Qual que é a duração do procedimento? Eu não coloquei mesmo. Eu vi, pelo que eu olhei nos casos da escola, alguns demoraram bastante pensando na aspiradora. Não a duração do procedimento, desculpa, eu me expressei mal. Quanto tempo de resultado, né? Tudo bem, os melhores sintomas, quanto tempo de resultado? É isso? 3 meses? Não, só que fica, mas quanto tempo o cara fica de resultado bom clínico? Não sei, professor. Boa pergunta, né? Até voltar, né? Até voltar, né? Entendi. Não sei. Essa é a maior discussão, né? Que
na verdade, falta mais trabalho, né? É onde falta mais trabalho, porque como a técnica é um pouco mais nova, você tem menos trabalhos de longo prazo, né? De follow-ups tardios, né? Então, tem, mas não tem muitos, né? Então, na verdade, mas já tem, né? E aí é o que eu costumo falar para os pacientes, né? Basicamente, você tem o tratamento com remédio, né? Que também você não chegou a comentar, mas é um tratamento, né? Sim, sim. Isso a base de bloqueador alfa, né? Eita, agora me confundi. Agonista ou bloqueador alfa? É bloqueador alfa, né? Alfa bloqueador. Oi? Né? Usina e bloqueador de testosterona, né? E funciona, né? Funciona, né? Alguns pacientes se dão bem e não tem efeitos colaterais, outros pacientes têm muito efeito colateral, né? Ejaculação retrógrada, hipotensão postural, impotência, coriza. Tem pacientes que não se dão bem com remédio, tem pacientes que tomam remédio e ficam tranquilos também, entendeu? Tem pacientes também que tomam remédio por uma temporada, por, sei lá, 1, 2, 3, 4 anos, e depois, mesmo a despeito do remédio, mantêm sintomas, né? Mantêm sintomáticos, né? E a embolização também, você diminui o volume, né? O efeito máximo lá de diminuição do volume, ele acontece com 90 dias pós-embolização. Sei lá, que cai esse volume é com 90 dias. Depois dos 90 dias, ela vai crescendo pouco a pouco, né? Ano após ano, ela vai crescendo. Então, ela vai voltando ao volume e eventualmente volta o sintoma. Sim. Quando você faz a RTU, você raspa ali o miolinho da próstata e também depois, ano a ano, o que sobra vai crescendo. Então, é o que eu costumo falar para os pacientes. Eu falo, qual dos tratamentos é para sempre? Nenhum deles é para sempre. Nem o remédio, nem RTU, nem embolização, né? Então, mas de uma maneira geral, os trabalhos que a gente tem hoje, assim, a embolização é para durar uns 5 anos, mais ou menos, entendeu? Dá para usar mais ou menos esse dado, assim, entendeu? Ó, assim, ó, dá para falar para o paciente, 5 anos dá para segurar, entendeu? Sim. Tem que lembrar que não é para sempre, entendeu? O cara chega com 55 anos, o cara lá vai até uns 85, não vai durar 30 anos o procedimento, entendeu? Sim, entendi. Né? Então não achem que a gente vai resolver a vida da pessoa para sempre, porque não vai, entendeu? Já tem até uns artigos bonitos aí, principalmente do grupo de Portugal, que estão publicando, imagens bonitas, né? Já com trabalhos de reembolização, né? Também dá para reembolizar, né? Imagens bem interessantes de trabalhos com reembolização. E é legal, as imagens são bem bonitas. Boa. É isso aí. Legal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Não. Julie Skyping, peraí. Quem? Peraí, que acho que estão perguntando. Ou não. Quem está aí? A Júlia, deixa eu ver. Júlia? Não, parou. Desistiu. Desistiu. Me mandam, gente. Aí eu tento responder. Tá bom, gente. Então, bom dia, boa semana a todos. Bora trabalhar. Beleza. Tchau, pessoal. Bom, parabéns, Pri. Obrigada, Fê. Tchau.